Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Nesta noite, iremos refletir um pouquinho sobre a palavra do nosso Pai, sobre a mensagem do nosso querido Jesus. Vamos refletir, vamos tentar entender e compreender as suas singelas palavras quando esteve junto com a gente aqui na Terra. Ação. Ante o bem a fazer, não digas impossível. No amparo aos semelhantes, não fales nada sou. Estende as mãos e serve. O céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde, comunicando a luz. Faze o melhor que possas, e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti. Age e funcionarás. Emmanuel. Médium Francisco Cândido Xavier, do livro Deus Sempre Ideal. E assim, irmãos, convido a todos que elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, que nesse momento nos dá a sua luz de entendimento, a sua luz de amor e de amparo, e que nesta noite possamos compreender, entender a sua mensagem. Que assim seja. Então, meus irmãos, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a parábola da vinha. A parábola que Jesus trouxe como trabalhadores da última hora. Essa parábola, nós encontramos ela no livro de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Para iniciarmos, então, eu vou fazer a leitura dessa parábola, que é muito importante que a gente possa ter o entendimento e relembrar, né, dessa parábola que há muito tempo Jesus deixou para nós, né? Então vamos lá. Jesus falava então: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ocioso todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. E disse ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha a seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça.
Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Então essa parábola de Mateus, né? No capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, a gente sabe o quanto Jesus, ele era um professor de almas, né? Ele trazia consigo tantas reflexões, ele deixava a sua palavra para que a gente pudesse refletir. Em toda a parábola tem um aprendizado, né? Em toda a parábola ele trazia uma reflexão, ele trazia vamos dizer assim, uma lição de moral, né? Então, essa parábola, ela nos desafia um pouquinho, mas o mais lindo que Jesus fazia é ele trazer as histórias de acordo com a sua época. Umas histórias ele sempre trazia, ele sempre fazia essas referências à agricultura. E essa parábola é uma delas, que se refere à agricultura. E olhe como ela é rica em detalhes, né? Então, quando Jesus fala que o reino dos céus é como um pai de família, um homem de família que saiu de madrugada, ele quer dizer que o reino dos céus, ele se referiu à plenitude espiritual, que um dia todos nós iremos ter essa plenitude espiritual. Um dia todos nós chegaremos a essa plenitude, né? E como que nós iremos alcançar essa plenitude do reino dos céus? Através do nosso trabalho perseverante, corajoso. E a gente sabe que Deus não nos dará o reino do céu de forma milagrosa, né? Nós temos que batalhar por isso. E como que nós vamos batalhar? Através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, através da nossa transformação moral. Também Jesus destaca nessa parábola o pai de família. Quem é o pai de família? É Deus. Então a gente sabe que o pai de família sempre ele está cuidando da sua família, ele está zelando pelos seus filhos, ele está zelando pelo bem-estar da sua família. E assim é Deus na nossa vida. Deus, ele é bom, ele é justo e só faz o bem. Então, olha a comparação de Jesus, né, com o pai de família e com Deus, né? E a vinha que Jesus fala? A vinha somos nós, a humanidade. Então, olha como esse pai de família cuidou, zelou por essa vinha, que ele saiu de madrugada atrás de trabalhadores que pudessem vir cuidar da sua vinha. E assim é Deus na nossa vida. Ele já saiu desde o princípio da nossa existência. Ele já conseguiu sair atrás, convocar pessoas para que trabalhasse, né, dessa forma, que deixasse entendimentos para nós hoje, né? E o trabalho, né? O trabalho, ela é a aquisição das virtudes para nossa alma, né? Então, que aquisição que enobrece a nossa alma, né? Então, para realizar esse trabalho,
A gente sabe que uns precisam de menos tempo, outros de mais tempo, conforme a sua vontade. Uns cumpram com seus deveres e Deus nos dá um prêmio. E qual é esse prêmio? Vamos dizer assim, Deus nos dá esse pagamento. E que forma que é esse pagamento? É a alegria, é a satisfação do trabalho realizado, é a plenitude espiritual, de você olhar e ver que o teu trabalho foi bem realizado. E principalmente a nossa evolução espiritual, o nosso progresso, né? Então, quando Jesus fala que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, olha que interessante isso. O que Jesus queria dizer com isso, né? Então, que isso é o chamado de Deus na nossa encarnação. É o chamado que Deus tem feito ao longo das nossas reencarnações. A oportunidade de estarmos trabalhando na sua vinha. Mas sabemos que o salário de nosso trabalho será de outra forma, como eu falei antes. De que forma é esse salário? É através do nosso progresso. O nosso progresso é o salário da vinha, é o salário do trabalho. Deus sempre está atento e atuante para ajustar o trabalho em nível da conscientização e do entendimento de cada obreiro. Deus sabe o tipo de compromisso que cada um pode oferecer no seu trabalho, na sua vinha. O local onde cada um deva estar atuando e também a forma e o valor da remuneração de cada trabalho. Trabalhar com Jesus é ter a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. Então, meus irmãos, quando a gente fala assim, que Deus sabe o lugar que a gente está, o lugar que hoje nós nos encontramos, com as pessoas que nós estamos, é o lugar certo, é o lugar correto e é onde nós deveríamos estar, porque Deus sabe que nós iremos conseguir fazer o trabalho eficiente naquele lugar. E essa reencarnação, cada vez que reencarnamos aqui na Terra, é a oportunidade de trabalhar na sua vinha. Diria que é um benefício que Deus está nos dando para que a gente possa voltar e realizar o nosso trabalho. Deus tem tudo organizado, a forma de trabalho, de pagamento, nada está improvisado. Hoje nós estamos passando por essa pandemia, né? E a gente vê tantas coisas que nos deixam tristes, que nos aborrece. Mas, irmãos, tudo está organizado, não é um barco desgovernado. Deus sabe, cada coisa está no seu lugar. Então, esse trabalho, ele é necessário para a nossa evolução. É necessário para a evolução também de toda a humanidade, porque todos estamos juntos nesse trabalho. E o trabalhador da última hora, vamos dizer assim que somos nós agora, nesse momento, temos que compreender que a terra é a vinha de Deus. É a vinha do nosso Senhor. E é aqui que nós adquirimos experiência, que nós adquirimos entendimento,
É aqui que nós podemos compreender o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos ser melhores, o quanto nós precisamos nos tornarmos pleno na nossa alma. Quando Jesus falou que o pai de família saiu na hora 1/10 para encontrar outros trabalhadores para sua vinha, e ele trouxe na hora 1/10, né? Todos eles, e todos eles ele assalariou. Mas aí a gente pergunta, que trabalho é esse? O que esse trabalho representa, né? Então, a gente tem que pensar assim, que Deus, ele nos convoca em várias etapas, de várias formas. Deus nos convoca. Nós somos convocados em vários tempos, né? E esse trabalho, ele é o cultivo das nossas virtudes. Virtudes essas que vão nos tornar melhores. A gente viu na parábola que uns começaram o seu trabalho no raiar do sol, outros ao meio-dia, outros mais tarde, né? E assim é a nossa existência, assim é as nossas reencarnações. Quantas reencarnações nós já tivemos, quantas vezes nós já estivemos aqui, quantas vezes nós aceitamos esse chamado, e sempre o pai de família, o nosso Deus, ele não desiste, ele nos chama, mesmo que seja na hora 1/10, né? Ele nos chama, ele acredita no nosso trabalho, porque ele sabe que a hora que a gente chegar na vinha, nós vamos trabalhar. Ele sabe que na hora que a gente chegar lá, a gente vai se espelhar naqueles primeiros que chegaram, né? Nós vamos nos espelhar como que aqueles primeiros trabalhadores que chegaram ao raiar do sol, nós vamos nos olhar e vamos tentar fazer igual. Tentar. Talvez não saia igual, mas nós vamos tentar, né? Porque nós estamos trabalhando para o nosso progresso. Então veja o quanto Deus, ele é bom. Veja o quanto Deus, ele se importa com aqueles que aceitam os seus chamados, né? O quanto Deus, ele nos valoriza, o quanto ele acredita que nós podemos nos melhorar. E a gente sabe que o trabalho é progresso, é lei divina, é uma lei natural. E quando a gente chegar no seu trabalho, quando a gente chegar nessa vinha do Senhor, que possamos ser persistentes, que não vamos desistir fácil. Dificuldades vamos enfrentar, com certeza vamos enfrentar dificuldades, mas que a gente tenha persistência, que a gente não desista e principalmente que não sejamos interessados, não vamos a esse trabalho com interesse de qual vai ser o nosso salário. Tenhamos boa vontade, esforço no trabalho que assumimos, assim teremos o nosso progresso, né, meus irmãos? Então, a gente pensa muito assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né?
Por que ele disse para o seu mordomo lá, chama os últimos e faz o pagamento, e os primeiros deixa por último, né? Por que ele fez isso? A gente vê que ali também teve um trabalhador que ficou chateado com isso, porque, ele estava desde o começo, né, trabalhando. Então, por que aconteceu isso? Então, Jesus quis dizer o seguinte, que o trabalhador que permanece na vinha do Senhor, ele é igual a todos. O Senhor, ele não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade. E ainda mais, que o trabalhador permaneça até a última hora do trabalho. Então, assim, todos vão receber a mesma quantidade de salário, aquele que chegou primeiro e aquele que chegou por último, porque Deus, ele quer de nós a qualidade do nosso trabalho e não a quantidade. Podemos dizer que cada reencarnação é um chamado de Deus na nossa vida, é uma oportunidade de estarmos voltando, de estarmos chegando para trabalhar, para nos tornarmos melhor, porque a gente sabe que o salário é o nosso progresso. Sabemos que nós tivemos os trabalhadores da primeira hora. E quem foram esses trabalhadores da primeira hora? Né? Podemos dizer que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, aos quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. E os últimos chegados, que somos nós, né? Eles aproveitaram os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um discípulo do Cristo, mais um propagador da fé cristã no nosso meio. Então, irmãos, aqueles primeiros trabalhadores, então aquele trabalhador que reclamou, que estava sendo o último a receber, que ele ficou na vinha pegando sol, né? Ele serve de exemplo para os que chegaram na última hora. Então, hoje, nós que somos os trabalhadores recém-chegados, nós nos espelhamos em Moisés, nos apóstolos, nos mártires, aqueles que nos antecederam, aqueles que deixaram para nós a mensagem do nosso Pai, né? Então, os trabalhadores, Deus vê aqueles trabalhadores que têm boa vontade, aqueles que têm interesse no trabalho, aqueles que não fazem o seu trabalho só em troca de dinheiro, em troca de valores. Deus vê a qualidade dos trabalhos, Deus vê a qualidade do nosso trabalho, né? Então, por isso que essa oportunidade, esse chamado, a gente tem que
olhar com bons olhos, olhar com carinho, fazer o melhor enquanto nós estamos aqui. Então, os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente o trabalho na vinha do Senhor ao longo das suas reencarnações. Então, que não tememos as lutas que temos que passar, os desafios que temos que foram impostos na nossa reencarnação. Que tenhamos força para passar por essas dificuldades. Estamos vivendo um momento de prova, uma prova coletiva. E essa prova é um labor. Essa prova é um chamado. É um chamado que vai nos tornar pessoas melhores. Melhores moralmente, melhores intelectualmente. Mas que Deus sabe que nós fomos chamados na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Que possamos ter qualidade nesse trabalho. Que possamos ter qualidade nesta oportunidade, né? E o que o Espiritismo fala, então, sobre os trabalhadores da última hora? O que ele traz para nós de trabalhadores da última hora, né? Então, o Espiritismo, ele diz que os trabalhadores do Senhor, os obreiros do Senhor, que é uma expressão usada pelo Espírito da Verdade, refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus, que houveram trabalhado no campo do Senhor sem nenhum interesse, sem nenhum outro motivo de benefício próprio, e sim tendo a caridade como um fator importante para seu trabalho. O Espiritismo também diz que os trabalhadores da última hora são os indivíduos que realizam todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, com sacrifício e com muito amor. E por ser o trabalhador que tem a consciência das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Olha que importante isso. Então, esses são os trabalhadores da última hora, né? E eu trago, então, agora, já estamos caminhando para o nosso encerramento, uma mensagem do livro da Esperança, ditado por Emmanuel, o item 66, o Espírita, e que essa mensagem ela acalente os nossos corações nesse momento tão turbulento da nossa existência. Então vamos lá. A mensagem começa assim: assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através das características essenciais, rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência, considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução
e por isso não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com o esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto ou imparcial desse ou daquele problema, que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como que se separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção e saber e fazer tudo que realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos, simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita da condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a concentração de Allan Kardec, no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Emmanuel. Então, meus irmãos, que possamos levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a todas as pessoas, que possamos levar esse entendimento, essa compreensão, esse amor que Jesus tem nos dado ao longo da nossa existência. E agradeço a sua companhia, agradeço a sua atenção e que a paz de Deus e de Jesus conforte hoje e sempre o seu coração. E aceitamos essa oportunidade de trabalho com muito amor e com muito carinho. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça hoje e sempre com todos nós. Que assim seja.